Ele me veio. Mais alto, Ele me veio. Eu já quero começar profetizando em nome de Jesus que nessa semana nós lembraremos disso constantemente. Eu declaro que essa frase não vai te deixar em paz, diz amém. Amém. Eu creio que ao longo dessa semana estará em nossa consciência todo o tempo. Ele me veio. Ele me veio. Ele me veio. Nós precisamos trazer isso na nossa memória, porque essa é uma das coisas que nós facilmente esquecemos. Às vezes nós estamos numa reunião como essa, que é um culto de adoração a Deus, e nós esquecemos que Ele está nos vendo. Nós temos a sensação de que Deus não está presente. Onde é que Ele está? Eu quero dizer que Deus Ele nos vê todo o tempo. Na hora de errar, na hora da adversidade, na hora do acerto, Deus Ele nos vê em todo o tempo, porque os olhos do Senhor estão sempre atentos sobre nós. E nós precisamos exercitar essa consciência, porque, como eu falei, nós esquecemos disso com muita facilidade. Mas entenda que se no momento, na hora que nós vamos errar ou falhar, se nós trouxermos a consciência e dizer assim, Ele está me vendo, eu tenho certeza que a nossa atitude vai mudar. Eu tenho certeza que nós seremos transformados automaticamente, sabe por quê? Porque quando nós lembramos que Deus nos vê, nós lembramos de quem Ele é. E a santidade que há em Deus, o amor e a graça de Deus nos constrange. Eu não sei você, quando você já foi criança, na presença dos seus pais, você brigava com seu irmão, como você costumava brigar sozinho? Não. Nem que fosse por medo, nem que fosse por temor, você não fazia isso. E também quando você está na presença de alguém que te constrange de alguma forma, o seu comportamento é diferente. Se eu estou na presença de alguém que não agia da mesma forma que eu estou agindo, você se constrange. E qual é o modelo mais perfeito que a gente tem? É Jesus. O que eu quero dizer para você de forma prática? Se no momento na tua casa você tiver aquele mais alto nível de estresse, na hora de levantar a voz para tua esposa, para o teu filho, você lembrar Deus está me vendo, e você lembrar o caráter que Ele tem, você vai dizer Ele não ia agir dessa forma. E você começa a se constranger com a graça e a santidade de Deus. E isso vai mudar o nosso comportamento. Quem quer mudança de comportamento? Existe alguém aqui que olha para si e diz assim, não, está tudo certo, eu sou a melhor pessoa do mundo. Constantemente tem coisas na nossa vida que a gente olha, eu não queria ter agido dessa forma. Eu não queria ter feito dessa maneira, eu não queria ter falado alto, eu não queria ter, perdão, desrespeitado, eu não queria ter mentido. Só que às vezes a gente luta contra essas coisas na força do nosso braço. No lugar de lembrar que há um Deus que nos ensina, há um Deus que libera sobre nós o Espírito Santo para nos capacitar a viver a sua vontade. E no lugar de lembrar que existe um Deus que é o nosso poder perfeito. Deus não pede de nós nada que não seja. E Deus não pede de nós nada que Ele mesmo não nos capacite a ser. Deus não fala assim, olha, você tem que ser alguém doce, você tem que ser alguém amável. E Deus não seja assim. Olha, você tem que perdoar e Deus não perdoa. Deus não faz isso. Então, trazer essa consciência muda os nossos comportamentos. No momento do nosso erro, da nossa falha.
nosso Deus, Ele tem boca, Ele tem ouvidos, Ele ouve, Ele tem olhos, Ele enxerga. A palavra de Deus diz que a sua mão não está colhida, que não possa se estender para me salvar. Os seus ouvidos não estão tão tapados que não possam nos ouvir. Semelhantemente, nos dias que seus olhos não estão fechados ao ponto de não nos enxergar. Ele nos vê em todo o tempo. Amém? Ele nos vê em todo o tempo. Então nós precisamos lembrar nessa semana, principalmente, que seja exercício para nós, de que Ele nos vê. Nós acabamos de cantar que os olhos de Deus sobre nós, Ele nos enchem de paz. Saber que os olhos do Senhor estão sobre nós deve nos encher de paz. Sabe por quê? Porque os pensamentos que Deus fez a nosso respeito são de paz e não de mal. E às vezes a gente cresceu ouvindo sobre um Deus que castiga. Às vezes você é pai e você quer ensinar seu filho o caminho certo, mas no lugar de ensinar, o correto que ele faz, olha, Deus vai te castigar. Se tu for desobediente, Deus isso aqui, né? A criança cresce achando que Deus, não sei, é um velho, adulto, ranzinza, que quer castigar todo mundo. Mas Deus é um pai, amém? E por que eu estou falando isso para você? De fato, nós colhemos à medida que nós semeamos. Deus, Ele nos recompensa certamente, de acordo com aquilo que nós estamos plantando. Mas não há nada que você faça, não há uma plantação ruim que você faça, que se você não se arrepender, Ele também nos mostra o caminho de volta. Ele não vem arrepender a tua vida. Justamente porque os planos de Deus a nosso respeito, eles são de paz. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei que durante essa semana essa frase vai te perseguir. Que Ele te vê em todo o tempo. Você já ouviu aquela frase que diz assim: se te assusta, te conforta. Alguém já falou isso? É mais ou menos por aí que eu queria te explicar. Que talvez vai ter um momento na semana que você vai lembrar disso e você vai dizer amém. Glória a Deus, Ele está me vendo. Mas às vezes vai ter um momento que você vai sentir o quê? Ele está me vendo. Quando você estiver errando, quando você estiver falhando. Então eu quero dizer que saber que Deus Ele nos vê, às vezes vai nos gerar conforto, persistência, alegria, mas em outros momentos vai nos levar ao terror. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque os dois são proveitosos. Porque um vai te encher de ânimo, de vigor, de esperança, mas o outro pode te proteger do erro, do pecado e da falha. E ambos serão proveitosos para mim e para a sua vida. Serão proveitosos justamente se você tiver em mente o quê? Que os pensamentos deles são de paz e não de mal. Quando você lembra isso, você afasta o medo e você traz o temor. O verdadeiro amor não se fora todo medo. Quando você lembra que Deus Ele te ama, você perde o medo, mas nasce o temor no teu coração. Então, nós precisamos lembrar que se for uma dessas formas, nós estaremos sendo protegidos, nós estaremos sendo abençoados. E quando a gente não entende isso, que todos esses dois caminhos eles são proveitosos para nós, corre o risco de você querer fugir da presença de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, mas de saber, nossa, Deus está me vendo, e sentir aquele peso de condenação e querer fugir da presença dele. Mas não é isso que Deus quer. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia de quem fez isso: Adão e Eva. Quando eles pecaram e falharam e lembraram que Deus estava vendo eles, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Caim, quando matou seu irmão Abel, Deus perguntou para ele: cadê teu irmão? Não foi? Ele tentou ali o quê? Ocultar algo. Ainda respondeu super grosseiro para Deus, né? Você fica assim assustada quando eu vejo. Por acaso eu sou guarda, Deus? Já pensou? Falar assim com Deus? Deus quer dizer: cadê teu irmão? Por acaso eu sou
esconderijo é nele. Amém. Aleluia. Salmos 91 nos fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Glória a Deus. Então, quando você lembrar disso, os olhos de Deus estão sobre você, talvez você errou, você falhou, não entre em crise com isso. Porque o melhor lugar que você pode estar é debaixo do olhar do Senhor. É debaixo do olhar dele. Os filhos de Deus, eles não se escondem de Deus, eles se escondem em Deus. Na sua luta, na sua adversidade e até no seu pecado, não se esclareça com isso. Mas a nossa tendência é que quando nós pecamos e nós falhamos e nós andamos longe de Deus, é ir mais para longe. Mas hoje eu quero dizer, você pecou, vai mais para perto. Se achegue a Deus. Corra para debaixo do olhar de Deus. A palavra de Deus nos diz que procurem não pecar. Mas se vocês pecarem, existe um advogado. Amém. Que defende a causa de vocês diante do Pai. E esse alguém é Cristo. Em Jesus, nós não encontramos acusação e nem condenação. Nele nós encontramos perdão e nós encontramos redenção. Então, se você falhou, se você está passando um momento que você errou, pecou, está longe de Deus, não vá para longe dele, corra para debaixo do seu olhar. Porque tudo se resolve
Tem um louvor que a gente até canta, né? Basta um olhar no teu rosto, eu fui perdoado logo que eu te vi. Porque esse é o olhar de Jesus. Talvez você está aqui e você já recebeu muitos olhares de julgamento, muitos olhares de menosprezo, muitos olhares de discriminação. Mas o olhar dele não é assim. E nós precisamos começar a lembrar que ele nos vê todo o tempo com esse olhar. E nós precisamos desfrutar em todo o tempo desse olhar. Entrar na memória o olhar de Jesus em todo o tempo. E também sabe que isso não é verdade sobre todo mundo. Ele nos vê nas nossas tentações. Jesus foi tentado no deserto. Quem lembra disso? Mas a presença e o olhar de Deus que estava sobre ele fortaleceram ele no momento da sua tentação. José também foi tentado. A gente fala de José, sobre a vitória que José viveu, sobre o grande trabalhar de Deus na vida de José, mas ele também enfrentou tentações. Mas a presença de Deus que estava sobre ele, o olhar de Deus que estava sobre ele, fortaleceu o seu vida. Deus, ele nos vê, às vezes, em momentos de desprezo. Eu notei aqui sobre Davi, José e Ana. Eu não sei se você lembra dessas histórias. Davi era o menor da sua casa. Quem lembra disso? José era desprezado no meio dos seus irmãos. Ana era desprezada pela outra esposa de seu marido porque ela não podia ter filhos. Quantas coisas difíceis eles passaram. José foi vendido pelos seus irmãos. Mas tinha uma diferença na vida deles três. Deus estava vendo eles. Essa é a grande diferença da vida deles. E em cada desprezo que eles passaram, Deus estava vendo. Deus estava ali. E eu te falei que Deus, ele não é indiferente. Então, quando você passa por situações, Deus, ele não somente é um Deus de recompensa, eu sempre digo, mas ele é um Deus de compensação. Nós nos esforçamos, nós fazemos muitas coisas e Deus, ele é recompensador. Amém? Deus, ele recompensa aquilo que a gente faz. Mas tem coisas que não dependem de nós. E às vezes você passa por privações, às vezes você passa por desprezos. E isso não tem a ver com você. Mas a mão de Deus também entra em ação em relação a isso. Porque ele é um Deus de compensação. Não sei o que você tem vivido. Não sei o que talvez está te causando dor nesse momento. Mas eu quero dizer que você serve um Deus que é um Deus de compensação. Davi se tornou rei, José se tornou governador do Egito, e Ana foi mãe de muitos filhos, foi mãe de um grande profeta. Porque é assim Deus faz. Sabe por que isso acontece? Porque os olhos dele não estão fechados. Isso acontece porque os olhos dele nos veem todo o tempo. O Senhor também nos vê nesse momento do pecado, do erro. Davi foi um exemplo disso. Davi foi alguém que falhou e os olhos de Deus também estavam sobre ele. Só que Deus é um Deus. Esses dias a gente estava falando numa célula de jovens aqui. Ele é justo, amém? Ele é justo e ele nos faz acolher a Jesus aquilo que nós contamos, mas até a sua justiça cheia de misericórdia. A maior representação disso é a cruz. Porque nós tínhamos uma condenação pelo nosso pecado no jardim, e essa condenação era a morte. E Deus precisava executar a sua justiça. Só que ele é um Deus de amor e de misericórdia. E ele executou a sua justiça. Mas não foi você que sofreu a justiça, foi Cristo que sofreu a justiça. Então, no momento do pecado, você vai errar, você pode falhar. Mas lembre, os olhos dele estão sobre você. Que isso te traga temor, mas isso te lembre que esse olhar de perdão. Amém? Que isso nos lembre que é momento então de ir mais perto de Jesus. E que nos lembre que Ele sempre nos dá um sinal.
Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa nenhuma. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Ele nos viu antes de tudo, porque além de ser onipresente, ele também é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Deus sabia que Adão ia pecar, Deus já sabia de tudo. Ele viu lá no começo. Mas ele também fez de tudo para nos reconciliar com ele. Sabe como mais ele nos viu? Na cruz. Ele também nos viu na cruz. Ele viu desde o começo quando a gente ia pecar e que era necessário que ele desse para nos salvar. Mas ele também viu que ainda não aconteceu. Os nossos pecados que ainda não cometemos, mas que por meio de Cristo eles já são perdoados. Na cruz ele nos viu. Jesus foi tentado no deserto para comer pão, mas essa não foi a maior tentação dele. A maior tentação de Jesus foi quando ele estava no Monte das Oliveiras, sob sangue de angústia, por tanta angústia. E naquele momento Jesus pensou assim, ele foi tentado a talvez abandonar essa maior obra de amor. E aí quando ele faz aquela oração, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Mas se não for, aliás, mas faça a tua vontade. Sabe por quê? Porque Cristo nos viu. Cristo nos viu naquela cruz. Cristo nos viu hoje. Cristo viu o fruto do seu penoso trabalho. Cristo viu os seus filhos se revelando diante da sua criação, que estava decaída e que até hoje clama pela revelação dos filhos de Deus. Foi por mim, foi por você. E tudo isso porque simplesmente Deus viu. Então, sério, dizendo que os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão passando sobre nós, estão atendo sobre nós. O que é que Deus vai comprar? Um versículo que mais um diz que os olhos de Deus passam pela terra para se revelar poderoso para aqueles que têm o coração bem inteiramente dele. Quer dizer, os olhos de Deus estão passando por aqui, está dizendo assim: tem um coração que é inteiramente meu, eu vou me revelar poderoso. Os olhos de Deus não estão à toa sobre nós, os olhos de Deus nos procuram. Não é à toa que a palavra de Deus diz que Ele busca adoradores que o adoram em espírito. Deus busca corações disponíveis para Ele se revelar poderoso. Deus busca filhos sedentos para Ele saciar a sede. Se os olhos de Deus estão sobre nós, o que Ele está encontrando no nosso meio? Tem uma palavra que diz: se o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé na terra. Quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra. Os olhos de Deus estão passando sobre nós. E eu desejo que nós possamos dizer mesmo aqui. Porque assim como os olhos de Deus estão sobre nós, os olhos de Deus também estão sobre nós. Lá em Jó, quando Satanás vai na presença de Deus perguntar de